Jesus, divino amigo das nossas vidas, neste dia abençoado que despertamos para viver as bênçãos que o Senhor nos ensinou. Que nesta manhã gloriosa das nossas vidas possamos nos entregar, Senhor, à construção de cada minuto. Possamos fazer das horas um tempo de luz em nossas vidas. Possamos aproveitar a companhia desses amigos espirituais que nos acompanham os passos, que nos fortalecem, para que possamos prosseguir confiantes, para executar tudo aquilo que viemos construir nesta existência. Rogamos amparo para nossa família, para os nossos amigos. Rogamos, Senhor, amparo para toda a humanidade. Que as bênçãos do seu amor recaiam sobre todos nós, para nos sustentar. Que possamos ser espíritos felizes, por compreender, Senhor, mais e mais o amor de Deus por todos nós, que nos sustenta e nos ampara. Que todas as dificuldades do caminho, Senhor, possam ser vistas por nós como oportunidades redentoras. Que possamos nos entregar com alegria e bom ânimo a todas as circunstâncias que a vida nos oferece para nos fazer melhor. E é com esse pensamento, Senhor, de bom ânimo e de esperança, que estamos desejosos de iniciar o Evangelho desta manhã. Que o Senhor nos proteja, hoje e sempre, e que assim seja. Bom dia, amigos. Que nesta manhã nós possamos nos envolver uma vez mais com os ensinamentos do Evangelho, para que possamos nos fortalecer. Estamos no capítulo Bem-aventurado aqueles que são misericordiosos, no item Perdão das ofensas. Como nós temos falado todos os dias aqui, desde que iniciamos esse tema, o perdão é algo que deve ser objeto da nossa reflexão diária. Até que nós possamos verdadeiramente compreender que não podemos viver como espírito sem essa vibração que pacifica. Porque o perdão nos pacifica profundamente. Então, nós estamos no item 15, em que Paulo, o apóstolo, porque é dele esse comentário, nos diz assim: perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Essa frase ela é muito impactante, porque só o fato de nós termos um inimigo, nós já necessitamos de perdão divino. O simples fato de ter algo de sério contra alguém já é suficiente para que nós tenhamos necessidade do perdão. Então, perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Porque eu tenho que pedir perdão por ter, por algum tempo,
pensado mal sobre você, por ter desejado o mal para você. Eu tenho necessidade de ser perdoado para que a gente possa realmente avançar. E isso é muito importante. Então, ele continua: perdoar aos amigos é dar-lhe uma prova de amizade. Todos nós, acho que já vivenciamos isso. Às vezes nós temos alguém que nós consideramos muito, que é alguém querido ao nosso coração, mas acontece alguma coisa e a gente se desequilibra. Mas que alegria é para o nosso coração dizer para o amigo: siga em paz, não há nenhum ressentimento, não há nenhuma dificuldade. Aliás, a nossa amizade, ela se fortalece com as adversidades. Isso é uma prova de amizade. Então, tudo que se diz respeito ao perdão é algo que engrandece o espírito do ponto de vista espiritual. Porque essa é uma das condições do espírito. Por exemplo, o animal não sabe o que é o perdão. O animal irracional não sabe o que é o perdão. Isso é próprio dos espíritos. Então, essa prova, de nós compreendermos o nosso amigo que errou, que fez uma colocação inadequada, que se equivocou, que deixou fluir uma má tendência e que aquela má tendência nos golpeou de pronto. Mesmo assim, nós permanecermos amigos é a maior prova de amizade. E ele continua: perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Aí essa frase, ela é uma frase, se nós formos parar em cada frase do parágrafo, nós vamos vendo que é uma recomendação extraordinária. Por quê? Porque quando nós não perdoamos, ou ficamos onde estamos, ou nos comprometemos. E perdoar significa estar melhor. Então, se ontem eu demorava 10 anos para perdoar, e hoje eu consigo perdoar na mesma semana, já denota o quanto nós evoluímos, o quanto nós estamos melhores. E cada vez mais essa prontidão para o perdão, até que vamos chegar num ponto em que realmente vamos dizer para a humanidade: não tenho o que perdoar de nada e nem de ninguém, porque não fui ofendido. Entendi que o destrambelho do outro é do outro e que mesmo que aquilo me atinja, se me atingiu é porque estou em condições de desenvolver algo que ainda não possuo. Então, vou trabalhar nesse sentido. Quando o ser humano chega nesse estado, ele encontra a liberdade máxima. Nunca mais vai estar prisioneiro daqueles pensamentos circulares que não saem da mente, mas porque você fez isso, eu não merecia, mas porque todos esses pensamentos infantis, eles desaparecem e nós ficamos libertos para viver cada dia a lição que o dia traz. Quando nós estamos aderidos a pensamentos de vingança, de ódio, de ressentimento, a gente não executa o que era para ser feito naquele dia, porque o nosso pensamento, a nossa energia vital está consumida naquilo que o outro falou, que reverbera dentro de nós o tempo todo o tempo, e nós não fazemos o que viemos fazer. Então Paulo continua: perdoar, pois, meus amigos,
a fim de que Deus vos perdoe. Nesse texto, há uma insistência de se fazer algumas colocações que, na verdade, são figuras de linguagem, porque, obviamente, toda vez que ele diz Deus aqui, ele está se referindo à consciência, às leis. Porque aonde estão as leis divinas? Na consciência, né? Então, a gente sabe que Deus não tem mão, que Deus não tem boca, que Deus não se magoa, né? Nós sabemos disso. Então, quando Paulo fala sobre isso, ele está dizendo que nós precisamos desse estado permanente do perdão para que a nossa consciência, onde está o repositório dos valores de vida eterna, quando nós despertamos a misericórdia, isso é uma coisa muito importante. Quando eu olho para alguém que está errando, que está caído e que até me feriu, e olho para aquele espírito com misericórdia, com indulgência, eu desperto, acordo aquele valor, amplio aquele valor na minha consciência. E quando eu estiver numa situação que for eu, o espírito caído, eu vou usar para comigo da misericórdia. Essa é uma questão muito importante, amigos. Por quê? Porque a culpa, ela nos paralisa. Há espíritos, e isso é tão verdade o que eu vou dizer, porque a gente encontra com pessoas que nos dizem isso. Há espíritos que dizem assim: eu me sinto culpado. Aí nós perguntamos: mas do quê? Não sei, mas eu me sinto culpado. Eu me puno, mas se pune por quê? Não sei, né? Há espíritos que agem assim 25 horas por dia. Há espíritos que agem contra eles mesmos, que promovem neles profundos desatinos. E por que eles fazem isso? Porque lá atrás, quando eles cometeram um equívoco, e não houve tempo naquela reencarnação do reparo adequado, o espírito leva para a vida, para as existências posteriores, aquele sentimento de culpa, de remorso, e passam a ter existências altamente perturbadoras. Mas por que isso acontece? Porque antes dele cometer o erro, antes dele cair, enquanto ele observava os erros alheios, ele não desenvolveu na sua intimidade a misericórdia. Ele criticou, ele apontou, ele julgou. E quando foi a vez dele, ele aplicou sobre ele a mesma dureza, a mesma sentença. E, tendo passado por uma próxima existência o ajuste a ser realizado, ele fica naquele estado de dureza do coração. Então, ele permanece culpado, que ele não sabe do que, e continua com o mesmo pensamento de julgar e condenar o outro. E não sai desse círculo. Então, qual é o remédio? Qual é mesmo o remédio para aqueles irmãos que nos chegam dizendo: eu me sinto culpado? Então, desculpa. Começa a desculpar a todos. Olha para quem está ao seu redor, que está caído, e ergue. Desenvolve no seu coração a misericórdia pela humanidade.
E isso vai fazer com que você tenha um pensamento diferente em relação a você mesmo. Por isso que Paulo é tão assertivo nesse texto, quando ele diz: Deus perdoe, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Esse Deus é a consciência. Perdoe para que a sua consciência te liberte. Porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor, mesmo por uma falta leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? É muito importante nós compreendermos isso. Porque com a mesma dureza que a gente fere o outro, a gente se fere. Com a mesma medida que a gente condena o outro, quando entramos em contato com a consciência, condenamos a nós mesmos. Não é imediato. Isso que é importante de nós entendermos. Porque a gente pensa assim: não, mas isso não me parece ser verdade. Porque, de maneira geral, eu condeno todo mundo e sou indulgente comigo mesmo. Isso acontece conosco na carne, quando estamos encarnados. Mas na hora que nós desencarnarmos, que as ilusões vão ceder, que nós vamos estar em contato conosco mesmo, não terá como fugir da consciência. A gente abona tudo ao nosso redor, em relação a nós mesmos, em relação aos nossos erros, porque não consultamos a consciência. Mas, ao desencarnar, não vai ter jeito. Então, quando o Evangelho diz que muitas vezes somos duríssimos com o outro, indulgentes para conosco mesmo, isso é só no estado encarnado ou desencarnado, quando continuamos com aqueles pensamentos incrustados no mal, sem querer acessar a consciência. Mas naquele momento em que vamos acessar, pronto, tudo aquilo que nós fomos rigorosos com o outro, implacáveis, seremos conosco. E quantos espíritos reencarnam em estado de torpor absoluta, às vezes até de loucura, porque aplicam sobre si mesmo tal severidade que não conseguem interagir com ninguém. Ficam num absolutismo, num mergulho íntimo dessa situação. Quantos casos, e aí vamos dizer casos e não todos, de maneira nenhuma nem todos, porque não vamos generalizar nada, mas quantos casos de autismo, não importa em que nível seja, é exatamente isso que nós estamos falando. O espírito errou e, quando pôde entrar em contato com a sua consciência, aplicou sobre si mesmo tal sentença que ele não consegue mais interagir com ninguém. Fica de tal forma ensimesmado, como uma punição, que ele se põe a ele mesmo por não se perdoar o crime um dia perpetrado contra alguém ou contra a humanidade. Então, esse exercício que Paulo nos convida a fazer, ele é um convite muito importante. Ele é um convite fundamental para nós.
E ele continua. Ai daquele que diz, eu nunca perdoarei. Porque pronuncia a sua própria condenação. Então é tudo isso que nós estamos falando. Hoje eu olho para você, e digo, nunca, jamais, em tempo algum, eu vou te perdoar. Eu estou aplicando sobre você a mais dura das sentenças que eu posso conceber. Mas não me faltará o dia que eu farei isso comigo mesmo. E aí, provavelmente, o abismo será profundo. E muitas existências nós levaremos até que possamos subir de novo ao encontro da luz. A cada vez que nós lemos esse texto do Evangelho, mais claro vai ficando para nós. Mais claro. Porque é com o outro, é na convivência com o outro que eu aprendo a lidar comigo mesmo. Então, amigos, vamos refletir, vamos nos tornar corações amorosos, vamos abrir mão do julgo implacável contra a dificuldade alheia, vamos libertar nossos irmãos que um dia erraram e que muitas vezes já se arrependeram e que, se não se arrependeram, irão se arrepender, porque essa é a lei. E vamos seguir o nosso caminho com mais segurança, mais amor no coração. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, quanta alegria em nossos corações de aprendermos, Senhor, as lições de vida eterna. Liberta-nos, Senhor, de todo rancor. Liberta-nos, Senhor, dos ressentimentos, das mágoas, para que nossos corações pulsem com alegria e com bom ânimo, aprendendo a servir. Fortalece-nos para que sejamos espíritos constantemente dedicados ao bem. Ampara-nos. Façamos desta existência um tempo de redenção dos nossos espíritos, cansados de errar. Rogamos ao seu coração amoroso, Jesus, que possa envolver os nossos irmãos, registrados nos nossos cadernos de vibração, registrado em nossos corações, Senhor, nossos irmãos próximos e distantes, que possam receber nesta hora as vibrações sublimes do seu amor, que possam recuperar a saúde, a alegria, o bem-estar, o bom ânimo e caminharem libertos para as construções felizes do Espírito. Rogamos, Senhor, que no dia de hoje possamos nos entregar com alegria às tarefas que o Senhor nos confiou, fazendo o melhor. Permita, Mestre, que estejamos em seu nome para amparar os caídos, para socorrer aqueles que necessitam de nós. E assim,
nos tornarmos fiéis servidores na sua seara de amor. Se conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja.